Alguma vez na sua vida você já sofreu algum tipo de constrangimento dentro do ambiente de trabalho? Aquele apelido que você não gosta, aquele rigor excessivo do seu superior hierárquico? Pois hoje justamente é o tema que nós vamos tratar aqui, que diz respeito ao assédio moral e sexual dentro do seu ambiente de trabalho, que são acontecimentos muito reiterados, muito contumazes que acontecem e que muitas vezes você está sendo vitimado disso e não sabe como proceder, e outras vezes você pode também estar praticando algumas condutas que são tipificadas como condutas de assédio moral e sexual sem saber. Pois hoje nós vamos traçar aqui alguns esclarecimentos muito importantes e que certamente vão clarear os conceitos, as questões que envolvem esses dois institutos que, muito embora não possuam uma relação específica, uma regulamentação própria dentro da legislação trabalhista, são sim, por analogia, aplicados outros dispositivos de lei, como por exemplo no Código Civil Brasileiro, certo? Que também reconhecem e caracterizam condutas dessa natureza como condutas de assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. Começamos então partindo da nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, certo? Que nos traz quais são os direitos da personalidade, partindo-se do pressuposto que o assédio moral e sexual são lesões aos nossos direitos da personalidade, que são os nossos direitos à liberdade, à honra, à imagem e à intimidade. Esses direitos de caráter subjetivo são reconhecidos pela Constituição Federal, que é a nossa lei maior, como direitos da nossa personalidade, que fazem parte da nossa pessoa como ser subjetivo, da nossa reputação física, psicológica, certo? Da nossa imagem, da nossa vida privada. Todos esses direitos são tutelados pela nossa Constituição. E a lesão a eles se constitui sim justamente no assédio moral ou sexual. O nosso Código Civil possui algumas disposições em relação a isso, que nós vamos citar aqui, tipo o artigo 932, que também reconhece que o empregador pode ser responsabilizado a indenizar os seus colaboradores por atos ilícitos praticados dentro da relação laboral, certo? Além disso, temos também alguns dispositivos genéricos, que são os artigos 927, 186 e 187, que são da legislação civil, mas preconizam as sanções e o dever de reparar quando houver ofensa aos seus direitos da personalidade. Muito importante, então, não confundir o exercício regular do poder disciplinar do empregador com o dano moral, certo? Ou assédio moral. Esse exercício constitui no poder diretivo patronal, que também é legítimo e reconhecido por lei. Porém, esse poder possui um limite, e se esse limite for extrapolado de forma reiterada e contumaz, estará sim o empregador praticando uma conduta classificada como conduta de assédio moral ou sexual. É muito importante que essas ofensas, que esse poder disciplinar arbitrário, desacerbado, exagerado, seja praticado de uma forma reiterada e contumaz. O dano moral se caracteriza, via de regra, se assim ocorrer. Porém, podem acontecer algumas condutas isoladas, quando forem de um caráter muito ofensivo, que também vão se constituir em assédio moral. A regra geral é que sejam praticadas de formas reiteradas e contumazes no dia a dia de trabalho. O colaborador vem diariamente sofrendo pressão, tendo seus direitos da personalidade lesados através de ofensas, de represálias, de chacotas, de apelidos, seja por questões de opção política, questões de opção sexual, questões raciais, enfim, todo e qualquer posicionamento que diga respeito à intimidade, ao âmago subjetivo do ser humano, tem que ser respeitado dentro do ambiente de trabalho. Por isso que é muito importante você também saber que alguma brincadeira de mau gosto, algum apelido indesejado, alguma situação que coloque o seu colega de trabalho numa situação vexatória
durante o seu dia a dia laboral se caracteriza assim como um assédio moral. O trabalhador não pode ter que se obrigar a exercer sua profissão sob pressão, sofrendo constrangimento, sendo vítimas de piadinhas, de brincadeiras de mau gosto, que ele mesmo já se coloca como indisposto em relação a isso, que não aceita, que pede para que isso não se repita, e mesmo assim essas condutas vêm se repetindo, estará então caracterizado o nosso assédio moral. É muito importante também destacar que o assédio moral pode ser praticado tanto do empregador em relação ao empregado, como também do empregado em relação ao seu chefe e também em relação aos seus pares, aos seus colegas de trabalho, certo? Não existe uma regra, uma linha reta somente descendente. O dano moral pode acontecer também do subordinado para o superior e dele para os seus demais colegas de seção, colegas de trabalho. Essas ofensas, nós temos hoje também essa situação do nosso aplicativo WhatsApp, que realmente ele faz parte do nosso dia a dia. Ele é uma forma das pessoas interagirem, de conversarem, de trocarem mensagens, certo? E esses grupos muitas vezes são formados por colegas de trabalho, certo? Pode ser um grupo oficial da empresa, por exemplo. Dentro desse grupo, é muito importante você ter atenção em relação a cobranças excessivas que acontecem, a exposição de algum dos integrantes a uma situação vexatória em relação aos demais, seja por cobrança de metas, seja por uma brincadeira de mau gosto, como nós falamos anteriormente, ou então seja pela colocação de um apelido, seja por colocar qualquer dos integrantes numa situação vexatória, certo? Então, através do grupo do WhatsApp, aquele que existe na empresa, certo? Também pode estar ali caracterizado o assédio moral ou sexual e que ficará comprovado através das próprias mensagens ou conteúdos inapropriados que sejam vinculados dentro desse grupo. Então, a questão do WhatsApp também é uma questão que demanda bastante atenção. As causas mais comuns de pedidos de reconhecimento de assédio moral dentro da Justiça do Trabalho normalmente demandam o pedido de rescisão por justa causa patronal. Quando o colaborador, insatisfeito com essa vexatória diária que está sendo submetido, quando se sente já constrangido de uma tal forma que se torna insustentável o pacto laboral, ele resolve lançar mão de uma ação judicial para ter seu contrato de trabalho rescindido por justa causa patronal, certo? Em que ele terá declarado judicialmente a rescisão contratual, recebendo todas as verbas rescisórias como se fosse uma demissão indireta ou sem justa causa do empregado, certo? Esse também é um pedido muito comum e além dele também vem acompanhado do nosso pedido de indenização pelos danos morais, certo? E também pelos danos materiais. O que são os danos materiais? A utilização de algum medicamento, de algum tratamento psicológico, psiquiátrico, que o colaborador ou aquele lesado tenha que se submeter a fim de recuperar a sua integridade mental em relação às ofensas ao assédio moral que ocorreu dentro do ambiente de trabalho. Então são dois pedidos muito comuns, certo? Além do pedido de rescisão por justa causa patronal, também o pedido de indenização por danos morais e materiais. Situação que acontece também em casos de ocorrência de acidente de trabalho, certo? Normalmente o acidente de trabalho, além das questões de cunho material, como indenização por perda da capacidade laborativa, por perda de algum membro ou diminuição de alguma questão da sua capacidade laboral, também o dano moral acompanha esse tipo de pedido quando ocorre o acidente de trabalho. Sempre que ele ocorrer e que o trabalhador resolver ingressar com ação judicial, normalmente, além da indenização pelos danos morais, a empresa terá que suportar também o encargo com os danos materiais e morais, certo? O que nós recomendamos então em situações? Que na sua organização você consiga promover cursos com profissionais qualificados que sejam esclarecedores, que possam cientificar os seus colaboradores de quais condutas se constituem em assédio moral ou sexual.
é muito importante você clarear essas questões para os seus colaboradores, porque através desse procedimento você estará os cientificando do que pode e do que não pode ser feito, certo? Você pode elaborar um termo de comparecimento nesse curso, em que você pode guardar esse documento, e se aquele colaborador que participou desse curso, porventura vier a praticar uma conduta dessas, você tem esse documento dizendo, não, a empresa se preocupou em dar esse treinamento para que todos soubessem quais condutas se tipificam como condutas de assédio moral sexual. Mesmo assim, essa pessoa resolveu incidir numa dessas situações, portanto, deve ela sim responder pelo dano causado a terceiros, certo? Então, esse treinamento tem sido uma prática muito reiterada e que tem demonstrado muita eficácia, certo? Porque através dela você consegue muitas vezes elucidar o que é efetivamente um dano moral e um assédio sexual, e aí o colaborador se sente mais seguro do que não pode ser feito, mais precavido. Isso traz uma segurança jurídica, certo? Em relação a essas questões dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Os cursos corporativos, principalmente no que diz respeito ao assédio moral e sexual, são muito úteis, muito eficazes, por isso aqui recomendados por nós, tá ok? Além disso, o nosso tão conhecido e já tratado regulamento interno, onde a empresa pode elaborar normas de procedimentos e condutas internas para os seus colaboradores, e dentro dessa normativa ela pode justamente especificar também quais condutas se constituem como assédio moral sexual, dar o correspondente treinamento aos seus colaboradores, que mais uma vez estarão cientes de que tem que cumprir as regras contidas dentro desse regulamento interno e quais as penalidades oriundas do descumprimento dessas diretrizes. Tá ok? Muito obrigado a todos, até breve.